Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Sote Educação, o seu sistema de ensino customizável. Jornada das Profissões 2026, por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Sinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo, estamos de volta com o seu podcast favorito de educação, o Escola em Voz. Mais uma vez com meu amigo, meu irmão camarada, Anderson Gross. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. E hoje aqui, né, nós temos... Como é que você fala dos convidados De garbo e elegância. Hoje temos 2 convidados de garbo e elegância com seus devidos mustaches. Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Inclusive, vou dizer, porque nós já tivemos, que passaram por aqui, muita gente elegante, né? O sorriso mais elegante, né, da educação catarinense... O Dr. Cláudio Langer, né? Aí sim, né? Agora sim. Agora a referência foi boa. Foi boa? Agora a referência foi boa. Viu só? E agora... Eu fico preocupado quando tu dá essas pausas dramáticas aí. Meu Deus do céu. De quem que ele vai falar? E também agora os bigodes mais elegantes da educação catarinense. Nós estamos aqui, sabe com quem, cara? Ninguém mais, ninguém menos. Os caras que estão dando corpo e alma, coração, vida... ao famoso Zinga. Tu sabe o que é Zinga? Zinga, né? Quem não conhece o Zinga aqui na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis? Então, sejam bem-vindos. Bruno obrigado. Vieira, fundador lá do cursinho do Zinga, e também Pedro Cunha, né? 2 professores, professor de Geografia, professor de História. Sejam bem-vindos à Escola em Voz. Perfeito. Obrigado pelo convite. Rony, Anderson, prazer. Eu assisti muitos episódios do podcast. Esse é fã. É verdade. Gosto mesmo, assim, acho bem massa observar várias referências que a gente conhece, né, da educação aqui do nosso estado, assim, que vem aqui, participa, e a gente consegue observar essas pessoas de uma outra perspectiva, assim, né? Então, muito, muito feliz pelo convite de estar participando agora também desse espaço, né? Certamente, agradecer, antes de mais nada, pelo convite. Não só a mim, mas também pelo convite que acaba fazendo parte, logicamente, o cursinho do Zinga. Acho que é o grande motivo de estarmos aqui, esse projeto de educação popular, um cursinho comunitário lá nos ingleses, né, no norte da ilha de Florianópolis, e na certeza de que vai ser um papo muito bom hoje. Então, o Zinga faz referência ao quê? À Praia dos Ingleses. Na Praia dos Ingleses, muito que bem. Que não é povoada por ingleses, né? Pois é, cara. E aí? É a história do Zinga. Pois é, velho. Vamos falar pro professor de história, né? Já vai cair no colo dele. A jogar assim, né? Já vai cair no colo do professor de história. Se tem uma história de um naufrágio, de uma embarcação inglesa ali na região norte, que inclusive teriam alguns registros arqueológicos e vestígios materiais dessa embarcação até hoje por ali, né? Então, talvez seja uma derivação dessa história. E eu não vi esses vestígios, não aprofundei nessas histórias e não saberia te dizer se faz Literalmente parte... tu não aprofundou, tu não mergulhou pra... Não saberia dizer o quanto disso é uma narrativa factual, o quanto é mito e vai se envolvendo nisso tudo, assim, né? É uma possível explicação. Né? Qual é o apelido de Ibituba? Ibituba, Zimba. Ah, eu vi que eu tava viajando, cara. Eu tava Foi. Cara, eu tava viajando aqui nas duas, eu digo, cara, mas tem alguma coisa a ver com Ibituba. Então, Zinga ingleses, Zimba e Ibituba. Na Zimbituba. Ah, essa aí tu sabe a explicação. Da Zimba, né? Tá ligado? É isso aí. Maravilha. Mas, cara, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui por vários motivos, né? O Rony, eu e a ideia do Escola em Voz realmente, como você pode, né, observar o nome, é dar voz àquilo que realmente funciona na educação, ou a gente aqui grita no bom sentido quando não funciona, para a gente poder sempre valorizar a educação. Nós que temos como parte, né, do nosso chão, né, a preparação para o vestibular, eu mesmo, né, começo em cursinho pré-vestibular, e eu, né, naquela ocasião, não tinha dinheiro para pagar o cursinho pré-vestibular, mas não tinha o cursinho popular na minha cidade. E aí, o que tu acha que eu fiz para poder estudar, não tendo dinheiro? Foi trabalhar. Aonde? No próprio cursinho, né? Nunca assisti a primeira aula, porque o cursinho não tinha... O cursinho funcionava num seminário, que é o 3º maior seminário do mundo,
tá? Fica ali. E eles não conseguiram te converter. não conseguiram me converter, né? Porque eu ficava ali fora, né? Os Pessoal seminaristas, os O padres. pessoal não foi competente. Isso Hein? diz mais sobre o seminário ou sobre o André? Mas sobre o seminário. Mas o que era? Não dava pra trocar sinal no cursinho. O cursinho sublocava uma das salas do seminário e aí acabava... ou seja, eu era o sinal, né? Abria a porta conforme trocava ali. E eu não podia assistir a primeira aula, mas assim, cara, muita gente não tem grana pra pagar cursinho. Né? Não tem. Sim. E que Então, quer estar na universidade, né? Que quer ir para a universidade. ainda mais em virtude das cotas. Mas, cara, você como um dos fundadores, assim... Bruno, de onde surgiu a ideia? Né? Cara, porque... Tá, começa de onde surgiu a ideia. Porque eu tenho uma outra pergunta que eu sou obrigado a te fazer, cara. Ó, já antecipando, vocês vão ter que uma hora fazer assim pra mim, porque a história do cursinho é algo que pra mim é muito, muito caro, assim, muito raro. Anexa não só a minha trajetória, né, minhas motivações, mas a de todo um coletivo e de uma série de pessoas que foram construindo juntos, né? Acho que até vale destacar, né? Hoje eu tô aqui, o Pedro tá aqui, mas o coletivo é composto por uma variedade maior de pessoas, inclusive em aspectos de diversidade mesmo, né? São muito mais mulheres hoje que compõem o cursinho do Zinga, hoje são 2 homens que estão aqui, né? Passando a voz da instituição, mas são muito mais mulheres, pessoas pretas também, que são fundamentais na nossa leitura de construção de um projeto de educação popular verdadeiramente democrático e com uma série de vertentes diferentes para cristalização, né, da nossa proposta pedagógica. E o cursinho do Zinga, ele vem não de uma ideia nova, originária. Nós não fomos os primeiros a fazer o cursinho gratuito em Florianópolis, né? Principalmente os graduandos que estavam junto comigo no curso de Geografia da UDESC, a Universidade Estadual aqui, né, da licenciatura. Você fez Geografia na UDESC? Fiz Geografia na UDESC, de 2017 a 2021, atravessando pandemia. Desculpa fazer essa pergunta, porque assim, eu sempre tenho uma dúvida. Por que a Geografia da UDESC ela é diferente da UFSC? O que tem o que antes de você continuar, mas porque quando me fala assim, pô, cara, Geografia na UDESC, parece que a pessoa que fez Geografia na UDESC dá uma ênfase nessa voz, assim, cara, eu fiz Geografia na UDESC, não, claro, jamais, né? Claro. O comparativo aqui entender como que poderia ser diferente. Geografia ou eu tô vacilando aqui? Geografia. Mas eu acredito que cada universidade vai ter suas especificidades do que vai fornecer mais ou menos a partir do corpo docente, dos laboratórios, por aí vai. Eu, desde que entrei na Geografia da UDESC, eu fiz parte do programa de educação tutorial, então o PET Geografia da UDESC. Então, desde o início, já teve essa vinculação a mais, que eu digo que foi a minha segunda graduação. Eu fiz uma graduação dentro da graduação, junto do PET, que é um programa de pesquisa, ensino e extensão, que inclusive me levou, então, para fazer um projeto de extensão que era o Vestibular Solidário, junto de outros colegas. A gente dava aula em dupla, juntos, era um processo de aprendizagem nosso fantástico, porque a gente planejava as aulas e tudo mais, dava as aulas juntos e fazia muito feedback mesmo de um para o outro e sobre a turma e tudo mais. Então, foi um catalisador gigante. Então, acho que quando eu falo sobre a UDESC, é sobre essas outras portas que foram abertas juntos da instituição, saídas de campo, né? Pela saída de campo, tive a oportunidade de ir para Brasília, o nosso estado inteiro, que não é um estado pequeno, né? Por mais que se diga às vezes que é um estado pequeno, pô, vai lá para Itapiranga para ver se é um estado pequeno, vai para Chapecó para ver se é um estado pequeno, né? E Argentina, Uruguai, então eu acho que eu sempre gosto de enfatizar porque eu tive essa política de conseguir acessar a universidade, tirar proveito disso e hoje acho que como profissional também dá o retorno para a sociedade, né? E assim, uma coisa que essa é a pergunta que eu queria fazer, né, na sequência. Cara, você fez escola particular, né? Você estudou no princípio ali, quando é formado o COC Floripa, né? Pega bem as primeiras turmas do COC, as primeiras turmas do ensino médio, os primeiros terceirões, uma equipe de professores fantástica. A gente sabe, né, que é uma escola frequentada por, geralmente, né, estudantes de alta renda, né? O que alguém que estudou numa escola, naquele momento, vem, né, de uma escola de estudantes de alta renda, que geralmente focam cursos de maior concorrência, né, como medicina, mecânica e direito,
Cara, da onde que vem essa ideia assim? Não, pera um pouquinho. Eu quero, frase tua, quero devolver um pouco para a sociedade. Sim. Olha, eu acho que meu pai tá querendo saber até hoje essa resposta. Porque, realmente, assim, eu acho que é interessante de pensar que é quase um contrassenso, porque o modo como a educação, em especial no contexto privado, é visto na perspectiva de acessar um ensino superior público, majoritariamente, né, por meio das universidades federais ou estaduais, enfim, é visto como um mecanismo de acesso para aqueles cursos, as graduações, enfim, que vão ser mais quistas socialmente. Então, o que já é sabido. Que tem status, que tem alta concorrência, Perfeito. sai na mídia, sai nos listões, cobertura das rádios, dos meios de comunicação, sai nos outdoor, né? Então... É o que o pessoal escreve aqui no punho e tal, e vai tirar foto, e daí, pô, é muito massa e tal. Mas eu acho que, bom, né, o processo individual meu, acho que é de questionamento, assim. Primeiro porque eu sempre tive um incentivo muito do núcleo familiar, de assim, pô, cara, vai fazer o que tu tiver afim, né? Então lá em casa tem um engenheiro, aí minha mãe é uma artista, eu tô nas humanas e minha irmã foi pra área da saúde. Então também foi cada um para um ramo, na perspectiva de que a gente vai As conversas de construir... vocês devem ser interessantes, né? Com determinados assuntos a gente vai acionando as especificidades, né, de cada um. É legal viajar junto, porque daí a gente viaja junto e sempre tem conexões. A artista vai falar sobre arquitetura, sobre né, os quadros e tudo mais, os movimentos artísticos, culturais. Eu na geografia vou dar meus pitacos também, que o geógrafo é o pitaqueiro profissional, né, de tudo quanto é campo, enfim. Você e aquele cara ali, porque o historiador também, né? O professor de a história, ou o A gente historiador. inventa muita coisa. Né? A gente aprende principalmente a improvisar, né? Muito bom, muito bom. Teve um geógrafo antigo, que é o Élisée Reclus, que ele fala que a história é a geografia no tempo e a geografia é a história no espaço. Bonito. Então, no fim, as coisas estão muito próximas, Sim, né? sim. Principalmente essa perspectiva da geografia mais crítica, assim, né? Historicizada, enfim. Então, dentro desse contexto. Volta para a criação do cursinho. Tá? Ah, perfeito. Senão Eu pra ainda gente tô perde. curioso com Depois- isso. Depois nós vamos lá no Pedro. Pois bem, então a gente tinha uma vivência que estava germinando ali por meio do PET Geografia, né, de muitos educandos, muitos graduandos, melhor dizendo, da Geografia da UDESC. Só que a gente não estava tão satisfeito com aquele cenário vigente. A gente estava no final de 2018, do meio para o final de 2018, então teve todo o processo eleitoral que foi catártico, né? No mínimo, assim, pro que até hoje se tem na política nacional. E visualizando como alguns processos de desinformação estavam acontecendo, a gente estava na perspectiva de tentar dar uma devolutiva para a sociedade e a gente estava pensando e confabulando, tá, mas o que a gente pode fazer? Qual que pode ser o caminho? E a gente foi no que a gente já sabia, que era a sala de aula, né? Educação sempre. Educação na veia. E aí fizemos uma reunião bem improvisada. Qual que é o melhor lugar do mundo para fazer uma reunião? No boteco, lá na Avenida Cílio Luz. E sentados lá na Avenida Cílio Luz, a gente numa daquelas mesas de plástico, com aqueles guardanapos que mais espalham a água do que limpa alguma coisa. A gente começou a desenhar, assim, fazer esboços, tipo, tá, o que a gente quer construir como uma proposta para a cidade, uma proposta pedagógica mesmo, como um retorno, inclusive para a gente ter nosso processo criativo aguçado, né? Porque a gente não está submetido sob secretaria, sob alguma direção, a gente estava construindo organicamente e constrói até hoje organicamente, né? E aí, a partir disso, pensamos na construção de um novo pré-vestibular gratuito, que é o cursinho do Zinga. Na época ainda não tinha o nome, né? Mas a gente tinha uma certeza que tinha que ser no norte da ilha, por todos os fatores geográficos que envolvem, né? Primeiro porque ali é um grande vazio do que se tinha de cursinhos gratuitos, que ficavam todos na área central, ou gravitando, seja dentro ou aos arredores da UFSC e da UDESC, o que é necessário, é fantástico, a presença ali é muito importante, porque a região central é onde mais tem gente, né? Onde mais tem gente, onde tem mais linha de ônibus chegando, Sim. né? Onde tem mais comunidades no redor. Precisa né? ter. Precisa ter também. E aí a gente
mapeando, assim, né, cartografando onde que estavam os cursinhos, as ações de cunho gratuito na cidade, pensamos, por que a gente não dá uma de Plutão aqui, né? Não vamos para uma área mais distante. E aí nos posicionamos lá no norte da ilha, onde fomos muito aceitos, muito abraçados pela direção da escola que nos recebe, a Erondina Medeiros Zeferino, que nos concedeu espaço para a gente estar funcionando. E até hoje a gente está lá, né, naquele território tão É uma interessante. escola municipal, né? Uma escola municipal tem que muito apoio da direção, sobretudo ali, né? Uhum. E aí nós estamos funcionando lá até hoje, na nossa proposta de tentar transformar a realidade, transformar a cidade, os bairros, enfim, e por fim, inclusive, transformar a universidade, a imagem das pessoas que hoje transitam pela universidade a partir da educação popular, a partir da nossa política de proporcionar uma educação de qualidade. E aí o Pedro entra nessa história. Porque daí, cara, você vem de longe, velho, né? Quando eu digo de longe em relação ao Zinga, né? Quando a gente pega ele formou lá no ensino médio no Taniamara, né? Frequentado em algumas ocasiões pelo Rony e por mim, quando nós fazíamos a divulgação das bolsas do artigo 170, né? Então, no Taniamara, algumas palestras eu fiz lá, né? No bairro Bom Viver, né? Sim. E aí você, de lá, aí se conecta com o pessoal do cursinho ou na universidade, porque daí você é da UFSC, os caras são da UDESC aí. Se encontrar no... Tem uma rixa? Não tem. Ah, meu Deus. A gente quer botar fogo no parquinho. Não dá. Eu tenho muitos colegas que se formaram em História na UDESC e eu sempre ficava com uma visão assim, porque o Bruno falou que ele fez muitas viagens na geografia, né? A História da UDESC também tem muita viagem. Eu não fiz nenhuma viagem pela UFSC, assim. Então, tu percebe que tem essas diferenças, né? Dito isso, eu adoro ter sido estudante da UFSC, tenho as minhas maiores referências na área, estão ali e sou muito grato e admiro meus colegas e professores. Mas existem diferenças e coisas únicas, né? Mas, cara, eu fiz meu ensino médio todo ali no Taniamara, tenho muito respeito pelos meus professores ali também, pelos meus colegas, meus amigos. E quando eu fiz o ensino médio, não tinha condições de pagar um cursinho também, mas foi numa época muito boa que tinha muito cursinho. Eu fiz meu último ano de ensino médio em 2015. Então, tinha um programa do Pró-Universidade, que tinha uma parceria com o governo do estado. Pela FAPESC, eu acho, né, Rony? Pela FAPESC. E aí tinha em várias regiões. Tinha em Biguaçu também. Joinville. Em várias cidades. Né? Eu acabei fazendo no Instituto Estadual de Educação, no centro de Florianópolis. Então, eu saía de Biguaçu, trabalhava à tarde, era office boy e rodava pelo centro entregando correspondência, e à noite ia pro cursinho no instituto. E eu lembro de ir na escola falar para os meus amigos assim, cara, vamos fazer esse cursinho aqui, né? E eu fui o único que foi fazer. Depois meus amigos... Que é uma distância significativa, sim, né? sim. Poxa, imagina o horário de chegava em casa, né? Mas imagina fazer isso sozinho, né? Fazer sozinho, voltar sozinho. Se fosse um grupo ia ser bem mais fácil, animado, né? E no inverno, né? O inverno no centro ali, pro cara voltar à noite, cara, pro terminal. Isso é engraçado porque a gente, quando tá nisso, cara, a gente normaliza a parada. Tu pegar um ônibus assim depois a gente pode falar da mobilidade aqui da ilha, mas tu pegar um ônibus, demorar 40, 50 minutos o trajeto sem trânsito, era normal pra mim, porque era isso que eu tinha. Sim. E aí caminhar mais 20, 30 minutos do ponto até o local de estudo, mais 15 até em casa, era super normal. Hoje eu olho isso com uma distância e falo, caraca, é um negócio bizarro, né? Mas eu entrei no cursinho e acho que, assim, eu não lembro exatamente como que eu soube que o cursinho existia, né? Mas eu lembro que essa informação chegou e na escola a gente teve um dia de visita a uma universidade, então esses eventos, eles são muito importantes. Ali tu conhece uma universidade e fala, isso existe. Esse é o primeiro ponto, assim, essa realidade existe e é possível estar ali, né? Então eu fiz o cursinho, 2015 acho que já é tu, Rony? 2015 eu. É tu. Eu fiquei até 2012. É provável que tenha sido tu. E aí, assim, a minha mãe é professora. Ela é pedagoga, ela trabalha hoje em uma creche e trabalha também na educação infantil, assim, no fundamental, anos iniciais. E eu sempre tive essa referência, assim. Ao mesmo tempo que meu irmão é advogado.
Então eu olhava a realidade e pensava, cara, minha mãe trabalha final de semana e corrige prova, e elabora a prova, e ela esparramava as folhas em cima da cama e aquilo era interminável. E eu olhava o meu irmão, que eu sempre admirei muito e admiro, e pensava, tá, pode ser uma carreira também. Então ele foi minha referência. E aí eu, pelo cursinho, eu consegui uma bolsa do ProUni, 100% na época, na Univale, em Biguaçu. Ali bem perto. Exato, Né? é. Onde meu irmão estudava também. Então eu fiz 3 semestres ali de Direito, e aí eu fazia o curso de Direito, eu olhava meus O professores... teu irmão também tinha conseguido a bolsa? Não, o meu irmão fez pelo FIES daí. Foi pelo FIES. Tá pagando hoje ainda. É. Os dois, no caso, né, só para deixar claro, né, a gente debateu no almoço a importância do Enem, né, e a triste realidade de Santa Catarina ter sido o último estado proporcional, né, o número de inscritos proporcional no final do ensino médio, né, das escolas estaduais, né. Então nós ficamos na última posição, 27ª. E a gente sabe, né, que o Enem, né, cara, pô, olha, você, o ProUni, né, ele FIES, tá pagando até hoje, mas é um hoje já advogado tá mais formado, consolidado, né, sim, pô, total. então, assim, né, a importância do Sim, Enem, sem né? dúvida. Se não fosse isso, assim, olhando para a realidade onde eu estudava, e eu vejo os meus colegas de escola, quais caminhos seguiram, só foi possível por conta desses programas. Não teria nenhuma outra possibilidade, assim. Desculpa te perguntar, qual foi a universidade que tu visitou? Foi a Uniaselv. Uniaselv? Isso, Olha só. Uniaselv. Eu acho que é... não, foi aquela em Forquilinhas. A Anhanguera. A Anhanguera, isso. É a porque a Anhanguera. Uniaselv nessa época não tinha... É, Eu ela- confundi. Era uma mas laranja, Anhanguera. né? É isso, é. a Anhanguera, então. Anhanguera Tem umas ali- árvores grandes e Uhum, tal. Isso. Foi essa. E aí eu lembro dessa visita, não foi nem na UFSC, tá? Não foi em nenhuma universidade pública, assim. Na faculdade de Direito eu olhava meus professores e eu pensava, eu quero ser que nem meu professor. Eu não quero ser o advogado que meu professor é. Eu quero me formar e depois dar aula no curso de Direito. E aí eu fui percebendo, tá, então eu quero dar aula. Eu não preciso necessariamente dar aula de Direito. Na escola eu gostava muito de História. A minha referência era uma professora de História, a professora Márcia. Se ela estiver vendo, um beijo. Incrível, assim. Foi ela que me levou nesse passeio da universidade, assim. E eu lembro, quando perguntaram que curso tu quer fazer, eu olhei para ela e falei, História. E ela chorou, assim. Foi bonito, foi bonito. Daí na faculdade, eu já comecei, no último 3º semestre de Direito, comecei a estudar, a ir pro vestibular da UFSC por conta, assim. Via videoaula no YouTube, nenhum cursinho pago online, acho que nem tinha tanto, né? 2000, isso foi 2017, assim, não tinha tantos. Comecei a ver videoaula, consegui passar em História para a UFSC e também cotista de escola pública. Não lembro agora exatamente minha nota, mas creio que só possível também porque fui estudante de escola pública e tem uma política de ação afirmativa para isso, né? Então, a minha percepção foi de que eu queria ser professor. Gostava muito de História e me encontrava nesse caminho, assim, né? E aí, comecei na graduação, tinha esse objetivo muito claro, eu quero ser professor. Na minha época, História na UFSC, você fazia licenciatura e bacharelado juntos, então não tinha que escolher. E na universidade, eu comecei a dar aula no 3º semestre, também num cursinho gratuito, com uma outra perspectiva, é o Einstein Floripa. Ele acontecia na UFSC, só que eu comecei a dar aula na pandemia, 2020. Por uma iniciativa tua. Tu foi Iniciativa minha. lá, eu quero dar aula e... Exato. E aí eu acho que, assim, para quem, né, conhece, assim, e já quer ir traçando os rumos de que carreira que tu quer ter, um dos caminhos, assim, para tu começar a dar aula são nesses projetos. E acho que isso é um momento, assim, dá para falar do Zinga também, né? Quantos professores hoje eu divido a sala dos professores que começaram em projetos voluntários? Então, é um espaço que tu tá se experimentando, tu tem liberdade para fazer isso, né? E que tu vai ter espaço para treinar, para errar, para fazer de novo. E existe muito mais paciência dentro desse processo. Então, eu fiquei no Einstein uns 2 anos, saí do cursinho porque na época existia um parâmetro de que você tinha que estar na universidade para dar aula. Então, não aceitava uma pessoa que já tinha saído, já tinha se formado, né? Mas eu queria continuar dando aula em algum projeto social. Inclusive porque eu fiz um cursinho gratuito. Eu sei a importância que isso tem para um aluno que não teria possibilidade, né? E aí eu morava nos ingleses,
O Zinga era 5 minutos da minha casa. Eu Já conhecia? Já conhecia, acompanhava o cursinho, principalmente pelas redes sociais. Não conhecia o Bruno ainda, né? E aí me inscrevi quando abriu vaga, professor de história, eu ficava acompanhando ali. Abriu vaga, tive uma conversa com o Bruno e com o Ciro, e fiquei nervoso, assim, esperando a resposta. Eu quero muito, mas será que eles vão, né, querem que eu participe também? E eu entrei no Zinga, acho que em 2022. Acho que foi ali por 2022. E aí foi a minha primeira experiência em sala de aula presencial. Porque no Einstein eu dava só aula online. Então o Zinga foi o espaço que me formou em vários sentidos. Primeira oportunidade de estar em sala de aula presencial, de escrever num quadro e ver que a minha letra era horrorosa e ir melhorando aos poucos, foi no Zinga. Então eu morava no bairro, tem uma questão de tu conhecer os teus alunos do teu bairro. Eu ia no mercado, o caixa que me atendia era meu aluno, né? E também tem a questão afetiva, né? Foi ali que eu me experimentei em sala de aula, que eu pude saber como é que era um quadro, um projetor e tal, isso, aquilo. Então foi assim que a minha história se conectou com o Zinga, né? E o que é mais desafiador hoje? Falando primeiro de vocês, para depois a gente falar dos alunos, né, das famílias e tudo mais. Mas o que é mais desafiador hoje, assim, para vocês? Por quê? Cara, vocês precisam de receita para viver. Todo profissional, né, precisa compor, né, a sua situação, e toda a dedicação que você faz voluntária, ela cabe dentro de um projeto de vida, né? E quando vocês fazem isso, né, dessa maneira como vocês fazem, né, o compromisso não pode ser abandonado, porque tem 40 pessoas esperando lá a aula de hoje. Né? E como é que combina isso tudo? Como é que faz esse engajamento com quem está no projeto, né? Com esse coletivo? Porque não é só vocês, tem os outros professores também, né? Sim, certamente. A equipe de o quê? Umas 15, 16 pessoas? Talvez. 16, em torno de 16 hoje. Isso é um ponto nevrálgico, assim, da coisa, porque uma das grandes coisas que a gente pensava quando a gente estava fazendo, inclusive o processo de branding do próprio cursinho, era assim: o que nós queremos ser, o que nós não queremos ser. O cursinho é do Zinga, mas o termo porque a universidade pública, ela é muito internacionalizada, né? Então o pessoal chega com Ricardo, o processo garbo. do branding, olha aí, ó. Mas o garbo, ele faz parte de tudo, né? É isso aí, tá certo. A criação da marca. Tá então, certo, né? é isso aí. A criação da marca do cursinho passou por pensar também o que a gente quer proporcionar, o que a gente não quer, né? E uma das coisas que a gente tinha, e até hoje tem, pavor, é de imaginar os alunos olhando a parede enquanto era para estar um professor lá, um educador, uma educadora, né? Então, certamente, uma sala de aula vazia, que muitas vezes é o trauma de várias das pessoas que estão lá hoje como educandos, educandas, é uma coisa que nós veementemente tentamos evitar a todo custo, né? Uma coisa que não pode acontecer. O estudante chega lá e não ter aula, porque se também tem um esforço nosso do deslocamento e tudo mais, também tem o esforço de um coletivo ali de 40 pessoas que estão, às vezes, na terceira jornada, assim, né? De obrigações de afazeres no dia, que deixa a família, às vezes filha, filho, para conseguir estar lá e se educar junto do nosso processo, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades mesmo é de conseguir engajar, de certo modo, a uma responsabilidade, porque nós não somos salvadores do mundo. A gente não... Vocês são jovens também, né, cara? A gente muito jovens, né? muito jovens. Vocês têm todos o quê? Abaixo de 30 anos, a maioria. Sim, Né? em maioria. Então, eu acho que é uma canalização muito boa para se fazer dessa questão jovem revolucionária, assim, de tentar fazer o nosso contributo, né? E com muita sobriedade. A gente sabe que a gente não vai conseguir chegar em todo mundo que chega lá não vai ser aprovado, às vezes de primeira e tudo mais, mas o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar na nossa perspectiva de ir construindo um tijolinho por dia. A gente muitas vezes consegue chegar lá. E quando chega é lindo, porque eu penso que, lógico, toda aprovação, meramente pelo caráter individual, já é fabuloso, é uma conquista, é a inauguração de um novo estágio, uma nova etapa de vivências que as pessoas, de fato, não têm nem ideia do que vai começar. Mas já é genial, já é fantástico, né? Mas quando acontece com uma pessoa da perspectiva da educação popular,
a gente vê na escala 1 para 1, né, geograficamente falando, no nosso dia a dia, na nossa vida, assim, cara, as pessoas se transformando, sabe? As famílias se transformando junto. As mães, os pais chegando e agradecendo. As escolas reconhecendo o nosso trabalho. Os professores reconhecendo, indicando o nosso trabalho a partir, tipo, não, uma aluna nossa aqui do terceirão, que fez o ensino médio inteiro com a gente e tal, foi lá no cursinho, em poucos meses, fez e tal, e passou. Então, o maior desafio, eu acho que é, assim, lidar com a maratona, que é um processo de vestibular, de Enem, de aprovação, para não perder a ternura e a crença de que a cada dia um tijolinho está sendo colocado, sabe? Porque são muitos mesmo fatores desanimadores, cansativos. O trânsito, os dias de alagamento lá, é uma região que alaga muito, então pro nosso educando, pô, se já chove muito, a gente já fica com Sim. o alerta ligado, assim, sabe? É muito constante assim, ó, pessoal, tá chovendo, minha rua alagou, não consigo ir. Uhum. Mas, e aí a gente suspende a aula muitas vezes. É. Né? E são coisas que também escancaram e desvelam as diversas desigualdades às quais as classes populares por aqui passam, assim, né? Então, eu penso que o principal desafio é essa coesão da gente seguir existindo, resistindo, Total. acontecendo, enfim. Isso que tu comentou de engajar ou manter um professor e o que que a gente faz. Cara, o cursinho, ele hoje, ele funciona de uma forma que, se tu olhar de fora, tu talvez tenha dificuldade de entender como que dá tão certo. Uhum. E dá certo não é só no número de aprovação, é do retorno que a gente tem, do que o Bruno comentou. Ele estava falando aqui das aprovações, eu me emocionei porque eu lembrei de uma ex-aluna que hoje é voluntária no cursinho, a Ju, grande abraço para a Júlia, que quando passou no vestibular eu chorei, assim, horrores. Ela tá fazendo arquitetura hoje, né? E hoje voltou para ser voluntária. Então a coisa mexe, né? Mas falando dessa questão do cursinho, o Zinga hoje não tem professores para todas as áreas. Não tem professor de inglês, Biologia, de espanhol, de biologia, né? redação é uma luta. É sempre uma luta constante para fechar professores. Então, assim, pô, no último ano os alunos tiveram aula de todas as disciplinas? Não tiveram aula de todas as disciplinas. Mas a gente tá lá. Todo dia tem aula, grade inteira da noite inteira cheia. E se precisar ter 4 aulas de história numa noite, vai ter 4 aulas de história numa noite. Mas a gente tá lá. E eu acho que isso também diz muito sobre o cursinho de onde ele atua. Porque não é uma mera... assim, uma preparação, uma equiparação de preparação com um cursinho privado. Nem de longe. Sim. Mas tu faz com que esse estudante se sinta pertencente de um espaço. E ele compreenda a dinâmica de funcionamento desse espaço. Então, é possível entrar na universidade se tu seguir esse caminho aqui. Tem aluno que chega pra gente e pensa, pô, eu achava que a universidade era paga. Então, eu nem sabia que dava que era de graça. Eu sou de escola pública e a minha renda é essa. Tá, peraí, então se enquadra nesse perfil e a gente vai conseguir, né, se preparando, talvez a gente consiga. Então, talvez é muito mais um auxílio dessa preparação de quais caminhos seguirem do que um conteudismo. A gente está sem aula de biologia. A gente teve aluno aprovado nos mais diversos cursos, né? Direito, teve história, teve psicologia, teve um monte. Então, faltando professor. Por quê? Bom, é difícil achar professor que... Por várias questões, né? Por exemplo, ir até o Zinga é realmente muito difícil, né? Então, é difícil fechar essa grade de horário semanal. Por exemplo, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então, quem está nos assistindo, por favor, e que esteja já formado em ciências biológicas, nesse caso aqui na região, também é um desafio muito grande, porque nós estamos falando basicamente só da UFSC, né? Nós não temos nenhuma outra graduação em ciências biológicas na grande Florianópolis, infelizmente, né? Não tem nem na rede privada. Então, estudante da UFSC, que você que está aí, né, formando, né, enfim, já com várias habilidades e competências adquiridas na sua formação de ciências biológicas, saiba que lá no Zinga tá faltando professor na sua área. E você que já formou e tiver pelo menos, né, uma noite para oferecer a cada 15 dias, né? Perfeito. dá para encaixar. Certo? A cada 15 dias aí, professores de biologia aqui da grande Florianópolis, se você a cada 15 dias puder oferecer uma noite ou meia-noite, né, ali um meio período
meio do meio período, né? Para ir lá com esses meninos maravilhosos e sua equipe, faça isso. Porque realmente o conteúdo de biologia tem uma demanda altíssima, né? Dependendo do curso que você escolher, ainda vai carregar no peso, né? Vai. Sim. Né? Imagina. E mesmo assim conseguiram ótimas aprovações. Parabéns. Sim. E essa entrega, né? Esse coletivo, ele faz um trabalho, acredito, 100% voluntário, né? 100%. 100%. Quando vocês decidem ir lá para os ingleses, em função dessa ideia de sair do centro, onde já tinha uma concentração, acredito que a maioria dos professores que faziam parte naquela época ali não moravam nos ingleses também, eram de outras localidades. Existe algum meio, alguma ajuda, alguma colaboração? Como é que vocês mantêm esses custos do cursinho? Porque lá a escola cede, né? Eu devo acreditar que ela deva ceder o projetor também. Sim. Mas eventualmente tem um outro material, um simulado, material sempre vai ter, né? Mas, é um professor que é estudante, vai pegar um transporte coletivo lá do centro para vir para os ingleses. Como é que funciona isso? Como é que é realmente essa entrega do professor e o dia a dia operacional do cursinho? Como é que sustenta? Certo. Então, de fato, assim, o grande vínculo é voluntário, né? Então, a gente também fica muito a partir do que cada sujeito consegue se doar junto dessa iniciativa. Nós temos também alguns outros mecanismos que estamos em vez de desenvolver, né? E a perspectiva, enfim, como uma associação, é a gente sonhar, né? Tentar acreditar de outras formas, outros mecanismos para se equipar mais, né? Se munir mais das ferramentas. Junto da UFSC, a gente tem alguns projetos de extensão acontecendo. Então, tem essa, digamos, essa moeda dos certificados de extensão. Para a universidade é bom, para o graduando é bom e para o cursinho é bom. E também a gente, desde o ano passado, nós podemos ser um dos campos de estágio da UFSC. Então, algo que ainda pode acontecer de servir como um espaço também dessa experimentação, que seria fantástico. E, como associação, a gente pode concorrer a editais também, né? A gente ainda já ganhou algum? Ainda não ganhamos. Mas a gente vai. Mas a partir de agora vai. Né? Escola em Voz vai dar essa, vamos dizer, essa contribuição de fé, de crença. Isso. Né? Porque tem os programas do governo federal agora que saíram, Perfeito. acho que agora é recente, né? Isso. Desde o ano passado. Tem esse edital. Esse vocês podem concorrer? Podemos, estamos concorrendo, estamos lá na tentativa, né? O que é esse programa exatamente? O edital CEPOP, a primeira edição foi no ano passado, e a proposta dele é bem explícita, de fortalecer, né, as instituições, os cursinhos gratuitos, os cursinhos populares do Brasil inteiro, né? Então, eles abrem um edital, eles filtram, então, a partir dos critérios, principalmente de acesso das pessoas para o cursinho. Então, não pode cobrar taxas, por exemplo, não pode... enfim, né, os critérios de seleção têm que ser a partir de diretrizes socioeconômicas, de fato, para privilegiar as pessoas que mais demandam, né, dos cursinhos populares, os cursinhos gratuitos. E aí tem uma série de bolsas, tanto para educadores quanto para educandos, o que é muito importante, uma vez que um dos principais fatores de evasão dos nossos estudantes, das nossas estudantes, é justamente o peso que é hoje pagar o transporte público na nossa cidade e os custos para além disso, né? Não é só o transporte, é também a alimentação, enfim, que é um fator que é transversal à sala de aula, mas que acaba fazendo parte também, porque à medida que as pessoas vão evadindo, a turma como um todo acaba se fragilizando. Cara, eu estudava à noite no cursinho lá, meu amigo, quando bate a fome ali às 8 horas da noite, 9 horas, e tu vê a galera lá era um seminário e tinha também curso de pedagogia, enfim, né? Hoje esse empreendimento todo foi comprado pela PUC, né? Pertence à PUC do Rio Grande do Sul. Mas assim, tu vê a galera lá no restaurante, a galera comendo, comprando café, no inverno chocolate quente, aqueles cachorro-quente de cantina de... Cara, e tudo lá sem a grana, bicho, é bucha, cara. E a barriga abrindo um buraco, assim. Não, terrível, terrível. E o cheiro, né? O cheiro já te aciona. Então, assim, e ainda morava no interior, né, da cidade, então chegava
né? Lá meia-noite e pouco, para de manhã cedo acordar para ir para a escola fazer o terceiro ano regular, né? Na escola pública, né? Que eu estudava. Então, assim, é isso mesmo. As questões transversais são Total. imensas, né? E- o cara e- que bate a fome ali, cara, e aí tu vê aquele friozão do inverno, né? Tu ali, aí tu olha o relógio, pá, tem mais 2 horas de aula ainda. Vou chegar em casa só tal hora, amanhã tem que acordar cedo ou para trabalhar ou ir pro terceiro ano regular, enfim. Quem fica é bom. Nós temos que elogiar os caras que vão até o Total. final. E a gente tem um fator muito grande que, de fato, qual que é o maior filtro, a maior dificuldade? Não é nem a prova que vai ter ao final, é resistir até lá. No ano passado, eu acho bem complexo ficar botando números como Mas é referência. Você é provação. professor de geografia, tem que usar dados. O IBGE, ele é geografia e estatística, né? Então, no ano passado a gente teve, né? Começou o ano com 40. Se eu estiver falando besteira, tu me conta, tá, Pedro? Se for mentira, tu avisa. A gente começou o ano com 40 educandos. O professor de história é ele, né, tu, pô? Mas aí o professor de história, ele tem dados documentais, né? Era empírico, né? Tem a empiria. Começou o ano com 40. A gente chegou no ano com uns 20, porque assim, tem pessoa que chega no final do ano, aparece uma semana, aí vai 2 dias, aí vai no aulão de sexta, a gente faz aulões toda sexta-feira, com temas críticos para temática cidadã mesmo, né? Pensando não no acesso, mas na permanência na universidade também. Então tinha uns 20 e tal, e a gente conseguiu até então 16 aprovações. Né? Então a gente fica muito satisfeito, com peso do coração de assim, pô, maior parte das pessoas evade no processo, né? Mas os que chegam, os que conseguem resistir até lá... Não, e o cara que fica, né? Tu vendo a turma esvaziando, né? Entende? E esse pro professor que sobe lá para dar a aula... Cara, dar aula para 40 te gera uma energia. Dar aula para 6 te gera outra energia. No meu primeiro ano do Zinga, que foi um ano bem difícil pro cursinho, teve semana de dar aula para 2 alunos. E aí a gente foi recuperando, juntou turma e abriu novas vagas, e aí foi assim. Mas é tenso. O que tu comentou, Rony, sobre que vem do professor essa grana e tal. Hoje, o cursinho não consegue oferecer nenhuma ajuda de custo. Então, tem essa situação, né? Um estudante que quer ter essa primeira oportunidade, ele hoje, o que foi o nosso último ano, ele precisaria arcar com essa passagem de ônibus até os ingleses, né? Então, material, canetão, ou a gente consegue alguma doação esporádica, né? Alguma pessoa que quer contribuir com o cursinho, um próprio membro do cursinho que doa, ou o professor tem que levar o seu material para dar aula. Impressões, na maior parte das vezes o professor leva de alguma forma, consegue imprimir em casa, tem uma impressora. Porque material específico vocês não têm. Não temos material didático. O aluno tem que produzir. Vai pro exatamente. quadro e o cara vai lá e pega o caderno dele. Depois a gente tem um grupo de WhatsApp, ó, pessoal, leiam isso daqui, façam essas questões, mas aí você encaminha para o WhatsApp. Arquivo no Drive, passa no Drive que centraliza as disciplinas, mas... Exato. Então é uma coisa assim de é isso que eu falo, tu olha para o cursinho e pensa, como que essa coisa dá tão certo? Porque a gente está falando de um trabalho voluntário que todo mundo tem que doar o seu tempo, tem que botar uma grana às vezes ali para bancar a sua ida, o seu material, e tá ali toda noite. E toda noite que tu chega ali, eu falava para os alunos, né? Meu melhor momento da semana é esse aqui. Esse momento que eu estou em sala de aula é uma coisa assim absurda, recompensadora, o negócio, mas depende muito dessa vontade individual e da condição individual, né, de cada sujeito. Vocês têm que achar verdadeiros heróis para poder compor esse time, porque se a gente olhar hoje a realidade que a gente tem visto, né, em várias frentes, não só na área da educação, mas de outras frentes, administração e direito. Total. Cara, a galera não quer estagiar, a galera não quer carregar caixa, a galera não quer pegar ônibus, a galera não quer ouvir voz de comando, né? Esse ponto que tu comentou é muito importante, porque o cursinho não funciona só com professor. Então, a gente precisa de pessoas nas mais diversas áreas, contabilidade, uma assessoria jurídica, inclusive para essa questão dos editais. Tá, pô, vocês não têm, né, não conseguiram nenhum edital. Cara, a gente está dando aula, está coordenando pedagogicamente no meio disso. E a linguagem do edital, né? Exato. E a linguagem, né?
Daqui a capitaneou pouco, daqui a pouco tu faz o negócio lá perfeito, errou Exato. uma interpretação ou a Sim. locação de determinado documento e já Uhum. ferrou, furou, perdeu o O ano Bruno inteiro. agora estava capitaneando essa escrita do edital. O cara tá tentando projeto de doutorado no meio disso tudo, né? Fazendo Tem fazendo questão mudança. fazendo mudança, tem questão do cursinho para resolver e no meio disso tudo tá escrevendo o edital, que aí pode dar uma saúde financeira pro cursinho, que o edital para esse ano, se eu não me engano, posso estar errado, mas é uma verba de R$200 mil. Cara, assim, para ajuda tanto Pô, financeira pra quem não tem Sai nada, do 0 para 200 mil, pô. alguns canetões vai cara. dar pra comprar Ajuda desde material, Sim, apoio sim. para os alunos, apoio financeiro para a equipe. Assim, é um sonho, na verdade, né? Uhum. Total. Então, porque vocês não conseguiram ano passado? A gente não conseguiu escrever o edital. Então, o apoio não é só sala de aula, né? Uhum. É contato com os alunos, é quem vai mandar e-mail, é quem vai fazer divulgação. Cara, uma enormidade de coisas, né? Uhum. E a gente se desdobra, né? E um monte de gente tem mais de uma função ali no cursinho. E como é que vocês selecionam os 40 alunos? A gente faz um processo que visa ser inclusivo, de fato, né? Então, quais são as etapas? Muito simples. A gente abre as inscrições por meio de um formulário, que é muito mais para cadastro de registros, assim, né? Data de nascimento e tal, tudo mais, profissão, se tiver, terminou ensino médio regular, EJA, tá no terceirão, enfim, por aí vai. E desses, se eles estiverem aptos, né? Porque, sei lá, às vezes pode ter alguém que tá no primeiro ano do ensino médio, mas já quer tentar. mas aí tem outros que tá lá no terceiro, é Exato. mais importante pra ele. Aí Aspectos Trabalhadores também, que já se formaram, né? Então, assim, ou a pessoa, sei lá, terminou só o ensino fundamental e daí, sei lá, quer fazer alguma prova de Sim. concurso, só que não é a nossa especificidade. Sim. Então, a gente vai optando pelo aspecto socioeconômico. E como que a gente faz, de fato, essa filtragem? Nós fazemos entrevistas com todas as pessoas que se inscrevem. Se inscreveu 100, se inscreveu 300, se inscreveu 500. Pouco importa. Se tiverem aptos dentro do nosso mecanismo ali, né? Se já terminou o ensino médio e tudo mais, ou estiver para terminar, a gente chama para entrevista e a gente faz um mapeamento de fato Presencial, né? presencial para ver o aspecto socioeconômico. Porque às vezes tem um sujeito que tem uma renda que é 50, 100 reais acima, mas que cuida de uma pessoa enferma da família, um avô, uma avó. Que cresceu muito, né? Cresceu muito. Que inclusive foi tema do vestibular, não, do Enem, né? Foi tema da redação do Enem, Sim. de 2 anos atrás, né? A mulher cuidadora, sim, né? A mãe sim. solo, né? A mãe solo, né? Sim, Foi. então assim, são grupos prioritários. Então, principalmente pessoas pretas, pardas, indígenas, população quilombola, as mulheres que são mãe solo, Sim. né? Algo que a gente enfatiza muito esses grupos. E os trabalhadores, né? Que estão afastados, às vezes, da escola há muitos anos. Eu acho que esses são os mais fabulosos de ter um ambiente da educação popular. Aqueles que não sabem, que chegam lá, e não tiveram a oportunidade de aprender a fazer uma regra de 3, que tu vê no desenvolvimento do texto, mesmo que por mensagem e tal, né? Diversas fragilidades gramaticais e tal, porque logicamente vão ter. E a partir das pessoas que a gente consegue proporcionar algo que às vezes não vai ser aprovação, né? Mas só do sujeito ter acesso a esse arcabouço de conhecimento que foi humanamente gerado através de séculos da ciência, do nosso processo intelectual coletivo, assim, é algo muito, muito significante. E, inclusive, por vezes, essa pessoa que a gente desacredita que poderia, né, ou seria uma pessoa muito mais difícil de conseguir acessar uma prova, um Enem, vai lá e é aprovado no vestibular, sabe? Aí é catártico, assim, muito... E o Zynga tem um perfil de aluno. Essa questão que o Bruno pontuou é fantástica, porque o Zynga, me corrige, Bruno, mas acho que desde quando foi fundado tem uma política de cotas, né? Então sim. tem prioridade para pessoas pretas, pardas, indígenas, tem prioridade para pessoas de baixa renda. E se essas vagas não são contempladas, porque a gente já teve aluno de colégio particular que se inscreveu, mas a gente dá prioridade para esse grupo social, né? E o perfil dos alunos lá do Zynga é muito interessante, porque a gente tem... O Bruno fez até um levantamento no ano passado, né? Das regiões do Brasil e de diferentes países. Tu lembra direitinho, Bruno? A gente, na nossa turma inicial, né? Foram 40 educandos, 12 somente nascidos em Florianópolis. De resto,
maioria de outras regiões do Brasil, muitos do Pará, muitos gaúchos, muitos do Nordeste, inclusive pessoas que vieram do Irã, Cuba, e Venezuela e Peru. Então tu vê o mapa mundi que tá lá nos Inga, né? Tá lá nos ingleses. Essa foi uma das minhas grandes ilusões no início, quando eu pensei, pô, eu vou estar lá nos ingleses e eu vou conhecer muito sobre a cultura local. E eu tava muito enganado de achar que era só da cultura local, porque é da cultura global, né? Chofem. E aí tem um detalhe interessante. Aí não precisa nem fazer geografia pra eu te falar que lá... Mas aumentou muito nos últimos anos. Mudou. Aumentou muito. Principalmente migração paraense do norte do Brasil. Sim, mudou completo. E aí tem muita questão também dentro do contexto, tá? Dessa mudança, né, demográfica ali do norte da ilha de maneira geral. O ano passado e o ano retrasado eu estive fazendo algumas visitas aos terceiros anos ali da Escola Jovem Jacó Anderle. Então eu estive ali e fiquei assim muito chateado de ter feito assim realmente um trabalho assim de orientação bem, né, estruturado, bem elaborado, né? O programa exigia que houvesse realmente toda a clareza das informações, de ajudar aqueles jovens a entenderem as possibilidades de ingresso no ensino superior, e aí citava os principais, mas o principal foco era o PUG, né, Programa de Universidade Gratuita, vinculado às universidades da CAF, e o Fundesc, vinculado às particulares, né? Cara, e eu fiquei muito decepcionado pelo fato, né, de mais da metade dos alunos do terceiro ano do Jacó Anderle que assistiram as minhas palestras, mais da metade não eram locais, né? E aí que eu quero dizer, a frustração não é porque eram eles, tá? Sim. É porque o programa não os contemplava, né? Então, quando eu visitava o Jacó Anderle lá no início, né, os primeiros a visitar a escola de fora, né, tive essa oportunidade, o Rony depois de mim, mas logo na inauguração, né, ainda na época do diretor, professor Dirceu, né, um dos grandes diretores, né? Isso faz mais tempo que a idade de vocês. Né? Então visitava lá o Jacó Anderle, na inauguração praticamente a gente já fazia visita lá, porque concentrava os alunos da rede pública. Antes eles tinham que vir até aquele colégio no Monte Verde, que eu não lembro o nome. Ali atrás do shopping? Do shopping, vinha até ali, né? Tinha um no Santo Antônio de Lisboa, mas basicamente o pessoal do norte da ilha vinha até ali, ou vinha até o centro, né? Aí depois teve aquela escola Intendente José Fernandes, né? Sim. Lá, e aí o Jacó Anderle vem e abraça, né, ali o norte da ilha. Desculpa, tinha aquela escola ali vindo por trás do Rio Papa. Tem uma escola ali que deu vida ao Jacó Anderle, onde tem tipo uma academia de polícia ali. Eu sei qual é o lugar que está te referindo, mas não lembro da escola. Que é bem assim, ali era o colégio estadual de ensino médio que atendia Canasvieiras, bem ali indo para o caminho do Rei, né? Caminho do Rei por trás de Canasvieiras ali, enfim. Mas ali, aí depois Jacó Anderle nasce e naquela ocasião, basicamente, né, moradores locais, claro, os ingleses e toda a região norte sempre atraiu muita gente também do Rio Grande do Sul e de outros estados. Mas há uma mudança significativa recente na demografia ali, né? E aí mais da metade de fora. E a frustração de eu ter criado uma expectativa que depois ela foi, digamos, bloqueada, porque os dois programas, o PUG e o Fundesc, exige que os estudantes... exatamente. Até ser... Os não catarinenses não precisam comprovar. Os catarinenses não precisam comprovar, mas os não catarinenses têm que comprovar no mínimo residência de 5 anos. E o que é pior, tá? O que é pior que tá maior bagunça nesse sentido, e que os dois programas mereciam e carecem de uma revisão urgentemente. Por quê? Porque como documentação comprobatória de residência nos últimos 5 anos, tá? Nem o Fundesc, nem o PUG aceitam o contrato direto de locação. Nossa. Tá? Aí eu te pergunto, qual é o contrato que... Vocês devem conhecer bem a realidade local lá. Sim, né? Mas qual é o que predomina nas locações de pessoas que vêm de fora e se deslocam para o norte da ilha para morar? O que predomina?
É locação imobiliária regida pelas grandes imobiliárias de Florianópolis? Não. Não, é contratação direta com Sim. o pessoal que aluga lá um kitnet, um sobrado. Uma luz que é geral para 5 casas, não dá para passar por nome. Né? Exatamente. Muitas vezes Isso, sublocação. enfim. e sublocação, né? Parentes, enfim, a gente conhece bem essas Uhum, realidades. Sim. Se você entrevistar os alunos de Jacó Anderle vindos de fora, né, os não nativos, você vai perceber que o regime de moradia e de locação deles basicamente é através de locações informais, Sim. certo? E muitas vezes já morando ali há alguns anos, né? Então, um programa que é criado para poder gerar acesso ao ensino superior para quem precisa, exclui quem mais precisa, Sim. porque essas pessoas vão ter muita dificuldade de conseguir estruturar essa documentação tal qual hoje ela é exigida. E nós temos vários casos de estudantes que estão, cara, com problemas seríssimos em relação a isso, porque em função, né, dos últimos acontecimentos, né, que tiveram os 2 programas, né, Sim. a rigidez aumentou, mas ela complicou demais, né? Sim. E esse aluno, né, e não é, esquecemos de citar um grupo demográfico agora que é enfim, né, uma nova composição ali também, que são os russos, Ah, né? sim. Sim. Se você pega a quantidade de famílias russas que chegou no norte da ilha agora nos últimos 2, 3 anos, a partir da guerra com a Ucrânia, é um negócio absurdo. Eu tive um vizinho russo lá. Era difícil se comunicar. Imagina, né? E tá assim. Mas também os russos têm um perfil socioeconômico diferente, né? Ah, não, total. Os que É. estão vindo? Sim. Não, total. Não, Eles estão vindo para morar lá Sim. na parte das gaivotas, Exato. lá, eles estudam nas escolas particulares ali, né? No Universo, Santa Aham. Terezinha, ali no Magia do Saber, no Vila Olímpia, é uma Sim, outra sim. realidade, né? Mas muda também, Também a geografia, né? Uma aluna nossa, inclusive, que veio de outro país, me mandou uma mensagem hoje, cara. Uhum. Depois eu comento melhor contigo. Mas ela veio... Compartilha com a gente aí, não pô, quero tá aqui expor no- tanto... Eu não, mas não quero expor tanto ela. Mas ela veio me mostrar que ela passou no curso, mas a UFSC indeferiu o pedido dela de estudante de escola pública porque ela fez o primeiro ano no seu país de origem. E aí, no pedido, na justificativa do indeferimento, se tá ali que o edital da UFSC mostra que são estudantes de escola pública brasileiras, assim. Então, uma estudante que veio de uma situação de vulnerabilidade no país que ela estava, veio para cá, fez o 2º e o 3º ano em escola pública daqui, mas por esse primeiro ano fora, o pedido foi indeferido. Então, ela... O que muitas vezes, né, a lei, ela não olha as particularidades, Exato, né? exato. Deveria existir toda uma situação, né, que pudesse olhar isso, né? Vem cá, ela vem apenas como imigrante, ela vem como Exato. refugiada, né? Qual é a realidade dessa família, dessa jovem, né? E aí o que me deixa indignado, em qualquer instituição, não importa, pode ser UFSC, pode ser o UDESC, pode ser a da CAF, pode ser uma particular, vinculada à Ampesc, qualquer uma delas, a gente viu o desespero para fechar as suas turmas. Exato. Olha quantos editais a UFSC lançou de Sim. semana para cá para hoje, inclusive para tentar fechar turmas que não conseguem, né, lançando mão agora do história escolar, algo que a gente sabe que é bem recente, que a UFSC nunca Sim. faria isso em outra realidade. Então, poxa, não estão conseguindo fechar as turmas, tem gente querendo estudar, né, gente precisando estudar, Sim. gente precisando ingressar, né? Então, muitas vezes, as políticas públicas ou os programas de governo, né, eles acabam, sabe, Sim, perdendo... não olham as particularidades mesmo, né? E aí tu usou uma palavra que eu achei fantástica, que sumiu do meu vocabulário, que é ternura, né, cara? Uhum. A ternura, a sensibilidade, né? O olhar humano, né? Quem é essa criatura? Por que ela está aqui? Como é que ela chegou aqui? O que é possível fazer? Né? O que a universidade poderia ter, talvez, um colegiado de situações... Extraordinárias. assim. Exato, não. Para migrantes, pelo menos, eu acho que é fundamental, porque, em especial de outros países, porque só essa métrica binária, particular-público,
muitos outros países não tem não vão ter simetria com a correlação brasileira de estar no ensino particular. Sim. Necessariamente vai ser uma pessoa mais privilegiada socioeconomicamente. Muitos países, o ensino público é ínfimo em comparação com o particular do ensino médio para frente, né? Sim. Então, como é que tu vai partir da régua brasileira determinar que determinado país... Porque estudava num particular lá, né? Sim, era tipo, como se ela privilegiado, tivesse usufruindo dessa posição enquanto uma pessoa migrante, enfim, é quase que constrangedor para a Sim. instituição um negócio desse. Sim. Não, e assim, e deveria ser o contrário, porque um país como o nosso, a primeira coisa que nós deveríamos fazer era poder ser acolhedor aos imigrantes, né? Sim. Porque, afinal de contas, né? Todos são, né? De alguma forma, Sim. né? De alguma forma, né? Não sendo descendente dos povos originários, todo mundo aqui vem de um sobrenome de uma família que, de alguma forma, lá atrás, passou por um processo de imigração, Sim. certo? Né? Forçado ou não. Forçado ou não, ou porque compraram uma história Sim. né, de prosperidade numa terra fértil, beleza. Mas assim, quando você pega a construção das nossas grandes cidades, nós temos que lembrar que foram feitas, né, por pessoas fantásticas, extraordinárias, umas sim, outras nem tanto. Tem uma série de coisas no meio dessa história. Mas assim, cara, é um país, principalmente a região sul, formado a partir disso. Né? Então, assim, quando a gente fala dos cubanos, quando a gente fala dos haitianos, quando a gente fala dos venezuelanos, certo? E dos russos agora, que vem em função de uma guerra, né? É uma migração diferente, mas qualquer que seja, né? Cara, no nosso país foi formado por isso. Sim. Essa é a história base desse país, né? Então, vamos escolher, então, agora quem a gente vai privilegiar ou vai acolher ou de que forma, né? Pro cursinho é muito enriquecedor, né? Ter esse perfil de aluno assim tu tá dando uma aula e engraçado, no cursinho eu dou aula de História do Brasil, né? Então muitas vezes é o primeiro contato dessa galera com História do Brasil, então é muito massa tu tá nesse processo também, né? É muito massa. Os alunos ficam, isso aqui é parecido com a história do meu país, aconteceu uma coisa parecida assim também. Então é muito enriquecedor pra gente, pros alunos que acabam convivendo também. Muito legal. E agora, considerando as questões das cotas, né? Quando a gente olha, né, a discussão que ainda Santa Catarina continua levantando, né, em relação às cotas, né? Isso não é, muitas vezes, talvez um fator de desânimo, né? Sim. Quando a gente se pega, né, tendo que, muitas vezes, ter, durante um determinado período da semana, todos os meios de comunicação do Brasil dizendo, cara, ó, os caras lá de Santa Catarina querem... Sim. É cerceado de diversas formas o processo de inclusão por meio de instituições que deveriam ser intrinsecamente inclusivas, né? Tu citasse agora, né, sobre essa comprovação de 5 anos de residência, né, bem, extremamente regularizada para conseguir determinado acesso para as universidades particulares, e o caráter das cotas para a universidade pública, eu acho que foi um dos grandes impulsionadores, e é um dos grandes impulsionadores da ciência brasileira hoje. O caráter, e assim, eu como alguém que participei da UDESC enquanto estava no processo de cotas, né? E o Pedrão na UFSC também. Certamente a gente consegue denotar a qualidade das pessoas todas envolvidas ali, né? E por meio de uma ideia falsamente colocada de uma meritocracia ou algo do tipo, é muito rebaixado, na minha opinião, o debate público sobre a inclusão, né? Tu mesmo acabou de citar sobre os nossos os colonizadores, né, que vieram europeus e tal. E lá na história a gente vai ver que eles foram cotistas, né? Receberam diversas cotas para conseguir ter o acesso, para conseguir dar um ponto de partida, ainda que não tivesse chegado para determinados grupos. A quinta. Mas estava lá, né? Tá lá na história, tá documentado. E os sujeitos que historicamente são renegados de estar nas instituições públicas, se formando, se capacitando e sendo colocados sempre para o subemprego, sempre para uma posição mais precarizada, agora no nosso estado vão tendo que enfrentar novamente esse panorama, né? É algo que
enfraquece muito. Eu acho que enfraquece as universidades de um modo muito Total. grandioso. E eu acho que enfraquece mais ainda quando a gente sabe que a nossa sociedade ela tende a fazer aquilo que tu entendeu que era o normal na época do cursinho, Uhum. de normalizar, Sim. né? Isso, normalizar as situações. Sim, total. E isso faz com que haja uma manutenção Sim. do que se Esse tem. debate sobre as cotas ele é muito louco assim de acompanhar até uma trajetória histórica dele quando começou a ser implementado no Brasil, porque desde o início até pessoas ditas progressistas, quando a política de cotas são inseridas, se mostram contrárias. Tem um manifesto, famoso manifesto, que foi assinado inclusive por uma grande historiadora, né, a Lilia Schwartz, que escreve vários livros, né? O mais famoso agora é O Brasil, uma biografia, mas Caetano Veloso assina também. Eu quero, com esses dois exemplos, mostrar que pessoas progressistas no início dos anos 2000 eram contrárias à política de cotas porque acreditavam numa classificação racial no Brasil e que isso seria prejudicial, né? Quando eu dou aula sobre alguma questão relacionada a isso, eu sempre tento me municiar para não me prejudicar, porque a gente sabe que é um tema muito delicado e então quanto mais embasamento tu tem, mais tu se protege como professor, né? Se a gente pega dados assim, do início dos anos 2000 para cá, aumentou quase 10 vezes o número de pessoas negras nas universidades. Na idade considerada ideal, 18 a 24 anos. Início dos anos 2000, 2% da população negra no Brasil estava na idade ideal na universidade. Hoje, esse número chega próximo de 20%. Só que se a gente compara com a população branca hoje, de 18 a 24 anos, que está na universidade, está em quase 40%. Então, é o dobro. E aí, se a gente analisa todos os dados, a gente identifica desigualdades desde os ciclos mais básicos, assim. Alfabetização, cara, índice de analfabetismo entre a população negra é o dobro da população branca, próximo de 7%, da população branca beira ali os 3%. Se a gente pega na graduação, o Brasil hoje tem pouco mais de 20% de pessoas com mais de 25 anos graduadas. Dessas pessoas, como eu comentei para vocês, 40% das pessoas brancas em idade adequada. Só que os dados, cara, esse aqui é absurdo. Pessoas negras e brancas formadas vão para o mercado de trabalho. A renda média por hora da pessoa branca é R$10 a mais do que a pessoa negra. Ou seja, existem desigualdades em todos os ciclos da educação. Alfabetização, evasão escolar. O Brasil teve no último 2024 quase 9 milhões de pessoas que não completaram o ciclo escolar na idade considerada correta, até 29 anos. Desses quase 9 milhões, 70% de pessoas negras. Principal justificativa, precisou largar para trabalhar. Então, os dados, quando eu dou aula, eu falo, cara, se você não acredita que existe alguma desigualdade no Brasil, então é muita coincidência. Todos os dados indicam muita coincidência ao mesmo tempo, assim, né? E aí, negar uma necessidade de política de ação afirmativa, né? Se a gente olha para esses dados, é uma negação da realidade, né? E aí eu acho que também compete a cada indivíduo, se desejar, né, evoluir e, enfim, né, se desenvolver, também fazer uma observação acerca daquilo que também lhe foi ensinado, talvez dentro de casa, né, nos seus ciclos sociais base, seus bairros, suas comunidades, né, para poder quebrar algumas coisas também, né? Porque se você não se questiona e você não questiona o teu próprio, vamos lá, teu avô, teu bisavô, teu tio, né, as comunidades ali diz, não, mas só um pouquinho não é bem assim, vamos dar uma olhada nisso, Sim. né, e tudo mais. Algumas coisas se perdem, né? Pegar um exemplo agora recente, acho que é nítido, né? Acho que todo mundo reconhece que né, uma das regiões que mais cultiva e tenta manter viva, né, a sua história, né, através de várias frentes e vários movimentos, é a história do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho tem muito essa ligação com a história do seu estado, né? Mas recentemente, por exemplo, né, um historiador fez um questionamento, olha, será que a gente tem que ter todo esse orgulho ou dentro da história tem alguns episódios que vale a pena a gente também mencionar? Como, por exemplo, a própria traição, né, que os estanceiros gaúchos, que eram, né, os comandantes dos pelotões, né, da Revolução Farroupilha, tiveram como em grandes momentos em que eles saíram vitoriosos de batalhas
com a coroa portuguesa, com o exército português, se deu a posição e o braço forte dos lanceiros, os lanceiros. E os lanceiros eram quem? Né? Escravos negros, né? Ah, mas eles eram melhores tratados que em outras regiões do Brasil, eles não eram tão escravos assim. Pois é, mas os soldados gaúchos, na sua grande maioria, montados em cavalos com equipamento de fogo, né? Com arma com pólvora, né? E os lanceiros, né? A pé, descalços e com lança na mão, né? Numa desproporção de batalha significativa. Mas quando é feito daí o acordo com a coroa portuguesa para o rendimento... O Brasil já era independente. Né? É a Farroupilha, né? A A Revolução Farroupilha, então, é Rio Grande do Sul contra Império Brasileiro. Já não é mais coroa, não é Portugal mais. Não é mais ali? Não pega... Não é... Já é século XIX, já é Brasil independente. Então, obrigado pela É correção. Brasil contra Brasil. Então, perfeito. Aí, o que acontece? Aí, dentro desse contexto, quando eles fazem a rendição, a rendição, ela exige, né, que eles matem os próprios lanceiros. O massacre né? de Porongos, né? Exatamente, né? E isso está lá na história. Agora, negar isso é um crime até histórico, né? Se a gente parar para pensar. Ah, mas faz parte... Não, cara, tá na nossa história, né? A galera lá atrás tomou essa decisão ruim e a gente não pode deixar ela sem registro, não pode deixar ela apagada, porque ela faz parte de um contexto e os negros que lutaram do lado, né, da Revolução Farroupilha, do lado dos farrapos, foram traídos pelos próprios farrapos e tá lá na história, isso não tem como a gente negar. Esse exemplo do Rio Grande do Sul é muito bom, mas Santa Catarina também, né? Que existe uma política oficial de memória de uma colonização branca europeia e que exclui dessa memória oficial a grande contribuição que a população negra teve aqui no nosso estado. Inclusive, muitas vezes, invisibilizando a própria ideia de que Santa Catarina teve escravidão, por exemplo. Então, existe uma construção de uma imagem oficial do estado que quer ser branco. E que não é, na prática, né? Mas que vende essa ideia e uma galera compra essa ideia, né? E então, é uma exclusão na materialidade concreta, mas subjetiva, histórica, né? Se nega o direito à memória, muitas vezes, dessa população, né? De um estado que quer se construir branco. Sim. E para além desses dados, estatísticas, enfim, tudo mais, é fundamental olhar para o entorno, né? Se tu tá numa escola do centro da cidade, por exemplo, sai da escola, caminha até o terminal, veja em quais postos de trabalhos os grupos demográficos estão colocados, né? Em quais na Praça 15, quem é que está vivendo lá na Praça 15, né? Nas periferias do centro, nas periferias urbanas, quais são as populações que estão vivendo nesses lugares? E isso não é uma posição que as pessoas voluntariamente se colocam, né? As pessoas são grupos socialmente e historicamente construídos, então, de forma... massiva, assim, né? Essa história tem que ser revistada e a realidade, tem que encontrar a realidade. Chega numa escola, uma escola particular e tal, né, de classe média alta, se enxerguem, né? Se enxerguem qual que é a composição que tá ali, e na escola do teu bairro, do outro lado da rua, enfim, que é uma escola municipal, estadual, qual que é o perfil? Né? Será que ali, naquela outra escola, corresponde essa propaganda, essa imagem que é veiculada, que tentam elaborar como sendo um estado europeu, é o Vale Europeu. Eu diria até, cara, quando eu fiz o meu estágio na graduação, um negócio maluco, foi ali em Coqueiros, na Almirante Carvalhal, um colégio municipal, né? E Coqueiros, a gente sabe, ali a escola super bem localizada, né? Durante o dia, um perfil de alunos, majoritariamente brancos, é um colégio público. E o meu estágio foi à noite, educação de jovens e adultos. Uma das experiências mais massas que eu tive, assim. E desafiadoras, né? Desafiadoras. Era ensino fundamental ainda, os alunos não tinham concluído o ensino fundamental. E tu lá, moleque, querendo aula pros caras já... Era engraçado, assim. Mas, assim, só de observar essa diferença. A mesma escola, no mesmo espaço, só mudou do dia para a noite. Aí a gente já vê um perfil desses alunos à noite com outra configuração social e racial. Cara, uma coisa assim, ó, que pega, tá? E assim, tentar esclarecer. Por que tanta gente, em especial em Santa Catarina, mesmo que o filho passe na UFSC ou na UDESC, especialmente na UFSC, daí eu acho que vai apertar mais pro teu lado, cara, não, meu filho não vai estudar na UFSC, tá louco? Lá os caras vão lá fazer uma lavagem cerebral.
né? Os caras vão fazer uma lavagem cerebral e o meu filho vai virar progressista, revolucionário e outros comportamentos que, se eu citar aqui, cai o episódio depois no YouTube, né? Qual é a história disso? Qual é a ideia? Qual é o vínculo que se faz? Como é que se rotulou a ideia de que, cara, vou perder meu filho na UFSC, vou perder meu filho na UDESC, vou perder meu filho, bom, agora do Túlio Maravilha, no FRJ, né? O cara não fez nem 1000 gols e ainda tá falando mal da universidade, pô. Mas e aí, cara? O que acontece, assim? Por que tem essa fala, né? Eu acho, não sei, Bruno, se tu concorda, mas eu acho que as pessoas têm medo de política. E tem aversão a um debate em que se envolve essa palavra. A Universidade Federal é um ambiente politizado. É um ambiente politizado. E lá tu vai encontrar gente de todos os espectros políticos. Uhum. Agora, a questão é que tu vai ter um ensino que pelo menos a minha experiência no curso de História, tu vai estar com os melhores professores nas suas áreas, referências, só que fora da sala de aula, dentro da sala de aula, tu tem essa formação política também. Significa que tu tem que pensar criticamente. Só que fora da sala de aula, tu tem movimento estudantil, tu tem contato com o que está acontecendo, com a realidade universitária, tu se coloca em debates públicos, né? Então, acho que as pessoas têm um medo de que existe essa tal de doutrinação ideológica e que eu tenho certeza de que quem vivenciou uma universidade sabe que isso é inexistente. Fez história, só teve professor marxista. Cara, eu tento olhar na minha graduação, talvez se eu tive 1 ou 2 professores marxistas na graduação de história, foi muita coisa. E esses caras, ainda assim, eles são professores que colocam um pratulê de tudo, né? Não existe. É uma visão que se parte de um preconceito de quem não conhece a realidade concreta e observa estudantes participando de uma vida política ativamente e percebe que isso talvez faça parte de uma manipulação ideológica ou tenta, de alguma forma, considera que essa participação na vida política ela é prejudicial e, na minha visão, ela é formadora. Eu entrei na universidade, eu participei de movimento estudantil e, por isso, eu faço parte hoje de um projeto social que é político. O Zinga não se descola da política. Não tem como se descolar da política e aí tu implementar a política de cotas de acesso para entrar na universidade, tu trabalhar com pessoas de baixa renda e dizer, não, nós somos neutros. A gente vê a realidade de forma neutra. Será que isso também traz colaboração com aquele cara lá da USP que ficava gravando os professores lá Em Brasília. Era em Brasília? Não era na Brasília, na UNB. Na UNB, gravando os professores. Com um bigode parecidinho com o de vocês. Não, por favor. Vamos evitar comparações. Mas tinha um louco assim, não tinha? Agora? Esse camarada... Eu acho que ele foi expulso, não foi? Acho que ele foi ele tentou matrícula em outras universidades. Aí. Mas, ele é um caso que eu acho que é o mais emblemático dessas pessoas que são provocadores, né? Que vão para uma aula, tem a intenção de ficar provocando a pessoa que está dando a aula, né? E no nosso estado, inclusive, foram vários casos de educadores que tiveram áudio vazado, principalmente na época, acho, na pandemia, que as aulas eram gravadas ou às vezes com algum descuido, às vezes às vezes com algum descuido, né? Porque o cara tava gravando, aprendendo a gravar. E aí, professores sendo meio que delatados, assim, nessa caça às bruxas mesmo que aconteceu, eu acho que tem correlação, né? Tem correlação por tentar destruir mesmo esse pensamento crítico. E acho que uma coisa, às vezes a gente faz passeio na universidade, leva os alunos hoje, aí eu tô nesse papel de professor que vai com os alunos, né? Aí os alunos olham, na UFSC em geral, mato crescendo, pichação, aí pensa, putz, esse lugar aqui é sujo, ninguém cuida. Aí tu observa o centro de convivência lá tá abandonado. Daí tu observa que tem um outro movimento, aí tu vai pegar o quanto de investimento as universidades... Eu vi que vocês trouxeram o professor da Cooperv, da UFSC, Manuel, que falou bem disso, né, do investimento que a universidade... E ainda a pró-reitora de graduação, em alguns episódios antes, ela vem especificamente para nos ajudar a entender a situação calamitosa que Exato. as Aí tu percebe que houve uma diminuição muito grande de recurso 40%. e que isso é um projeto, na verdade. Aí o aluno vai lá e vê, aí ele vê uma universidade privada que é bonitinha, tá lá com um puffzinho para ele descansar, aí ele vai na UFSC, vê o mato grande de pichação, acha que tá descuidado e por isso o ensino deve ser ruim, porque tem gente lá que faz política, isso e aquilo, e acaba deslegitimando esse espaço. Infelizmente, existe
uma deslegitimização das universidades públicas em função das cotas. Também. Já começa a aparecer nas redes sociais, e aí, né? Rede social, a gente sabe que O Tribunal da Internet é injusto, o Tribunal da desleal. Internet, de predileções a instituições particulares para não conviver no mesmo ambiente onde existe essa questão das cotas. Infelizmente existe isso. Isso é algo tão contraditório, porque, não querendo generalizar, mas já generalizando. Quando se diz É, isso, vem uma generalização por aí. Cara, os caras de geografia e história não podem generalizar. Tá. Existe um grupo de pessoas que é um grupo que brada suas descendências, que sabe a sua árvore genealógica e qual vilarejo europeu que descendeu a sua família. Qual enfim, barco. de qual barco, enfim. Sabe toda essa trajetória. Então, se orgulha muito de ter, sobre sua dupla nacionalidade ali, um alemão, um polonês, italiano, espanhol, que seja. Mas que quando tem essa convivência com pessoas de outras regiões, ela se constrange. Gente, olhem o que é a Alemanha hoje, a França, Espanha. Olha as seleções, né? Porque a seleção representa muito bem, assim. Olha como é diverso demograficamente. E aí tu vai pensar que no estado de Santa O Catarina principal jogador da seleção da Espanha. é o Lamine Yamal, né? Descendente marroquino e de um bairro, ele até faz uma comemoração lá, que é por causa desse bairro, que é um bairro de imigrantes, né? Marroquinos, tunisianos, enfim, pessoal do norte da África. Em todas as seleções, né? Mas Da até nós Espanha, aqui, se a gente Sim. pegar e olhar e considerar, na verdade, até alguns detalhes, assim. Quando você olha, e aí, claro, né? Você tem que tomar muito cuidado para pegar todas as fontes e você, assim, interessante esse fato, né? Se é ou não no todo verdade, mas vale a pena a investigação. Porque muitos que migraram, né? Tô falando certo, né? Migraram, né, para o Uhum. Brasil, né? Inclusive eram pessoas não muito gratas lá na Alemanha. Sim, sim. né, Ninguém migra porque tá Portugal. vivendo muito bem, né? Então, assim, tem, claro, migrantes, né, incríveis e heróicos e corajosos, mas no meio desse bolo aí veio algumas criaturas que não eram muito bem-vindas nos seus vilarejos, né? Nós temos aí Ou viviam... mercenários, temos presidiários, nós temos vários Mas uma colonizadores. migração mais recente aqui pro nosso estado, principalmente, são pessoas que passavam dificuldades. Fome, né? Alemanha, Itália, no século XIX, não estavam passando dificuldades lá e tentam uma vida melhor aqui, né? Mas o que tu falou, Rony, sobre essa... de não querer estudar com estudantes de outros grupos sociais, a gente vê o Brasil um país com uma quantidade de privilégios sociais e um país extremamente desigual. Se a gente olha para o que era uma universidade no Brasil no século XX, o que esse grupo mais elitista deseja é esse retorno, basicamente, né? A universidade não era um espaço ocupado por filho de trabalhador, por uma ocupação considerável de pessoas negras, então há esse desejo de retorno de algo que é único, exclusivo, de um grupo muito seleto, né? Dá para identificar algo Inclusive, não só essa predileção, mas também a desqualificação das universidades públicas, né? Exato. Você desqualifica lá e desqualifica o ensino superior como um todo para justificar uma escolha, sei lá, ideológica, pessoal ali, preconceituosa. Muitas vezes de um né? sujeito que não conseguiu passar na universidade pública. Sim. Né? E aí você vai olhar a colocação das universidades públicas, né, nos rankings internacionais, né, nos três principais rankings internacionais, mas em 2 deles que a gente usa aqui com frequência como base para fazer referência, a melhor universidade colocada brasileira há anos, a USP, né, é uma universidade estadual, seguida da Unicamp, né,
E aí vem o FRJ, vai vir o FMG, né? Teve aquele dado que saiu de curso de medicina, né? A prova que o teve. ENAMED. Mas tu olha essa prova, tu tem um padrão bem visível Preocupante. ali, né? Sim. E aí mostra a universidade pública cumprindo seu papel, mesmo, né, Exato. com todos os recursos que lhe foram tirados nos últimos anos, né? Perfeito. Enquanto a universidade, as federais, precisavam atualizar, né, os seus recursos financeiros e há 10 anos, além de estar congelado, tá, ainda foram perdidos mais ou menos cerca de 40% da receita, né? Então tem um buraco absurdo e que acaba, né, refletindo diretamente na questão estrutural. Exato. Porque o custo, né, operacional estrutural é muito grande hoje, né, na nossa casa, né, no nosso carro, né? Então, manter um equipamento girando, um veículo, uma moto, uma bicicleta, uma casa funcionando, a gente sabe que tem desgaste, né? Sim. Então, tu imagina uma universidade com 30 mil, né? No caso da USP, né, 100 mil pessoas diariamente a pessoa, né? Então, realmente, sem recurso não tem como funcionar. Mas e o futuro do Zinga? Para a gente poder deixar aqui um legado, né? Como é que vai? Agora está nesse processo de poder, né? Com graças ao bom Deus aí, né? E também das competências de vocês, alcançar o programa, né? Para poder rentabilizar. Mas, enquanto isso não sai, né? A turma já está aberta já? 2026? Ainda não. As nossas aulas estão começando tradicionalmente em julho. Então, nós postergamos um pouco nisso, na medida que, né, coisas que a gente veio conversando nesse diálogo, tem a evasão, tem muito cansaço, então postergamos um pouco. E ainda assim, a gente teve vários resultados positivos, o que nos comprovou que estar com disposição lá na reta final é tão importante quanto começar em março, sei lá, como a gente já fez antes e sair correndo, né? Mas eu acho que pro cursinho do Zinga é continuar esse viés transformador, multiplicador, né? Eu tenho muita clareza na minha realização pessoal, individual, e que é respaldado por um coletivo, né? Como falei, de mais pessoas, outras ideologias, outros pensamentos, outras origens, enfim. Eu tenho, de forma muito cristalina e muito nítida, que as ações que a gente efetua, elas não terminam em sala de aula. Isso é o mais recompensador e a gente percebe pelo retorno dos estudantes como voluntários posteriormente nas universidades, isso aí é fazendo fantástico, ações. né? Isso é o suprassumo da coisa, o né? estudante que pensa, não, eu quero contribuir com um projeto, e aí volta, cara, isso aí é... Muitos terminam, né? Chegam no último dia de aula, assim, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou passar, tudo mais, mas que eu posso quero fazer? voltar. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar a estar junto de quem me amparou? Então, para o futuro do Zinga, eu acho que é seguir acreditando no potencial transformador de construir a realização pessoal, a libertação dos sujeitos, das pessoas, e numa perspectiva crítica, questionadora, para que as pessoas construam para si, a partir dos conteúdos que a gente junto colabora lá, a sua perspectiva de realidade, sua perspectiva do seu território, do seu bairro, da sua família, e seguir assim. Eu acho que essa retroalimentação que a educação proporciona é o que enfim, é o que fertiliza, é o que poliniza as nossas vontades, o nosso ímpeto de seguir continuando. Por que vocês continuam, né? O que leva vocês aí até lá? O que nos leva aí até lá é estar lá, né? É estar no contato com as pessoas, que é o mais bonito de tudo. Eu acho que às vezes quando começa o ano eu costumo falar sempre de esperança, né? Porque às vezes a gente tá envolto numa realidade, a gente percebe, cara, que as coisas estão acontecendo, indo num ritmo que a gente não acredita, não vê sentido, sente um desgosto pela vida, assim, né? Muito honestamente falando. E o cursinho é um espaço que tu atua e ele te dá esperança. Porque é isso, cara, quando o Bruno e os colegas que fundaram o cursinho pensaram, o que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer, sabendo que a gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente pode atuar de alguma forma para isso. Então, eu acho que o cursinho, ele contribui todo ano para alimentar esse sentimento de esperança, assim, né? E aí, numa perspectiva muito freiriana de esperança, da esperança que não é aquela que espera, né? Um verbo freiriano de esperançar,
que significa uma esperança ativa daquele que constrói alguma coisa, para que essa esperança se concretize em algum momento, assim. Então, a perspectiva do cursinho, tomara que esse edital saia, dê certo, porque vai ser fundamental para a gente alcançar mais pessoas, professores, apoio técnico, apoio psicossocial e estudantes. E se esse edital não sair, a gente vai para cima igual. Essa é a ideia, né? E a gente vai estar lá e toda noite vai ter aula, e vai ter aprovação no final do ano, e vai ter aluno agradecendo, vai ter aluno chorando, professor chorando, voluntário chorando, porque todo ano é assim, cara. E alimenta essa esperança de que a gente tá fazendo a nossa parte de alguma forma, né? Mas não uma coisa caridosa de fazer a nossa parte, mas uma coisa de atribuir sentido mesmo para o que a gente faz, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa, né? Tanto sua, né? Que tão jovem, né? Se integrou aí, né? A parte do Bruno e toda a equipe que já lá estava, né? A iniciativa, né? Mesmo vindo da rede privada, mesmo vindo de outro bairro, de outra realidade, né? Você entende a contribuição que você pode fazer, constrói junto com os amigos, né? Ali na famosa Ercílio Luz, em um dos botecos da Ercílio Luz. Quanta coisa já não sorri ali. Então, né? E uma ideia incrível como essa. Para quem deseja apoiar, né? O trabalho que é feito pelos voluntários do cursinho do Zinga, lembrar que desde canetões, né, a outros tipos de materiais são bem-vindos, né? Os professores, eles se deslocam, se alimentam, né? Se vestem, produzem material do seu próprio bolso, né? E isso feito com amor e carinho, né? Mas mesmo assim pesa muitas vezes. Para quem tiver interesse, né, em conhecer melhor o trabalho, ao longo do programa, né, quando sai a nomeação de vocês ali, né, o devido crédito, também vai o Instagram. Sim. E aí o pessoal faz contato com vocês para poder, né, apoiar, colaborar e participar, né? Ótimo. Nós do Escola em Voz, né, estaremos sempre lembrando de vocês aqui. E também, né, no segundo semestre, quando abrir a turma, né, se vocês nos permitirem, a gente ir lá, Nós vamos lá. né, fazer um bate-papo com os alunos, Massa. falar das nossa origem, né, do nosso, né, das nossas lutas, nossas batalhas enfrentadas, né, e deixar um recado lá também, alguma palestra em algum momento ali, né, a gente conversar um pouquinho com a turma, né, a gente Espaço teria o aberto. maior prazer em colaborar e contribuir com vocês aí pra gente fazer esse momento lá juntos também, certo? O ano passado até tinha me comprometido com o Pedro de poder ir até lá, mas como eu, né, morava em Tubarão, Sim. essa O questão Zinga de- já é longe em Florianópolis, né? essa questão de agenda acabou pesando um pouco, mas agora que eu tô aqui de volta e com... Sim, sim. E isso é aquilo que a gente comentou, ajuda muito, né? Quais são as possibilidades de ingresso, qual caminho seguir, é fundamental. Essa ida com o Anderson lá vai ser muito valorosa pra gente. E talvez a gente consiga até engajar de alguma outra forma e estar aqui com espaço aberto para Sim. ajudar vocês. Obrigado. Valeu. Maravilha. Agradecemos, né? Muito em nome de todos os voluntários, é uma galera incrível e que manda saudações aqui também. Pois é, galera, ficamos com esse episódio mais que especial para essas duas pessoas que estão aqui representando um coletivo de 16 pessoas, com um coração enorme que se doam para trazer esperança de forma ativa com alunos que fazem o cursinho do Zinga, na ilha de Santa Catarina, no norte da ilha, na Praia dos Ingleses. É um trabalho que nós só devemos louvar méritos, parabenizá-los e ajudá-los de alguma forma a não perderem essa esperança, continuarem... Essa ternura. não perderem essa ternura, continuarem com essa luta, porque é uma luta que faz valer a pena no final sempre, sempre. Essa satisfação, não há volume de dinheiro que pague para nós quando a gente vê um aluno sendo alcançado, uma família sendo alcançada, né? Uma realidade sendo mudada através da educação. Isso para nós é o que nos move e é o que nos faz continuar também, né? Então é muito legal ver dois jovens, né, Anderson? Porque assim, eu acho que é difícil a gente ver jovens aqui no podcast, né? Tirando algum aluno que vem aqui, quando a gente fala alguma coisa específica. Ou... Jovem tem eu, né? Só pra colocar. Tirando a Adri lá, né? A Adri é jovem. Não, mas muito legal. Tivemos os meninos, o João, né? O João como aluno, mas assim, eu acho que desenvolvendo uma atividade voluntária, né? Algo realmente concreto, de inovador para alguém que está ali na faculdade e quer fazer alguma coisa diferente, que sente a sua necessidade de contribuir. Isso é muito
poxa, eu valorizo muito isso e a gente só tem que aplaudir e parabenizá-los e incentivá-los cada vez mais. E se você está assistindo esse episódio e quer contribuir, quer valorizar o Cursinho do Zinga, aponte aí nas nossas descrições que a gente vai deixar o endereço, vai deixar a arroba para que vocês entrem em contato, valorizem, nem que seja com uma mensagem. Eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E se você tem o coração bom e quer de alguma forma ajudar, isso eu não tenho como ajudar, mas eu vou mandar uma mensagem positiva para essa galera continuar. Compartilhar compartilhar né? tudo que vem de forma positiva, com boas vibrações, boas energias, vai ajudar de alguma forma. Sim. Assiste lá, assiste esse episódio, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Esse episódio foi maravilhoso. Ele está no YouTube, está na plataforma de streaming da Amazon, do Spotify e também da Apple Podcasts. Não deixa de contribuir com o seu... com a sua vinda ao podcast para assistir, mas também deixando a sua mensagem para essa dupla, representando aí 16 pessoas que merecem os nossos aplausos, nossos parabéns. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Sote Educação, o seu sistema de ensino customizável. Jornada das Profissões 2026, por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Sinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.